Vamos iniciar agora o nosso quinto tópico, adolescência e sênior. Chamamos ao palco os seguintes profissionais: Dr. Leonardo Zanus, como presidente da mesa, Dr. Maurício Machado, secretário. Dr. Leonardo Zanus possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui residência médica em Cirurgia Geral no Hospital Ernesto Dornelles, de Porto Alegre. Também possui residência médica em Urologia no Hospital Nossa Senhora das Graças, de Canoas. É especialista em Urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia. Dr. Maurício Machado é médico pela PUC-RS. Possui residência em Cirurgia Geral e residência em Urologia, ambas pelo Grupo Hospitalar Conceição. É médico urologista do Hospital Militar de Porto Alegre. É preceptor da residência de Urologia do Hospital Nossa Senhora das Graças, de Canoas. Chamo também os palestrantes a seguir para compor a mesa: doutora Carolina Silva e doutor Diego Falsi. Passo a palavra ao doutor Leonardo, que vai conduzir a atividade. Lembrando que esse módulo tem um tempo total de 45 minutos. Por favor, doutor Leonardo. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite ao doutor Luciano. Vou apresentar, então, nossos palestrantes. A doutora Carolina Silva, formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande, fez residência médica em Cirurgia Geral no Hospital Conceição de Porto Alegre, em Urologia no Hospital Federal de Ipanema, no Rio de Janeiro. Já atuou como chefe do Serviço de Urologia do Hospital Militar de Área de Porto Alegre. Atualmente atua em consultório particular e trabalha nos hospitais Mãe de Deus e Divina Providência. Dr. Diego Falsi, médico infectologista, mestre e doutor em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Professor adjunto da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital São Lucas da PUC, coordenador médico da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital São Lucas da PUC. Iniciar, então, o nosso módulo com a doutora Carolina, com a palestra O papel do urologista no atendimento do adolescente. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite aí do Luciano, parabenizar pelo evento. Falar que eu fiz essa aula pensando nos residentes, tá? Porque atender o adolescente é uma coisa que é muito diferenciado lá. A gente atende muito adulto, né? Então, eu fiz pensando neles. O Estatuto da Criança e do Adolescente define a adolescência entre os 12 aos 18 anos, mas a gente sabe, né, que tem criança que amadurece antes e tem adolescente que amadurece depois. A adolescência é marcada por uma busca pela autonomia, sobre as decisões, sobre o corpo, sobre as emoções. E o adolescente tem que desenvolver as habilidades e a vivência na sexualidade. A educação sexual tem o objetivo de estimular o autoconhecimento, para o adolescente conseguir se proteger e tomar uma decisão consciente. É importante a gente ter um diálogo aberto com o adolescente, respeitar a individualidade de cada um, falar sobre consentimento, o que tu quer fazer, o que tu não quer fazer, e sobre as relações saudáveis, o que traz benefício na vida dele, o que não, e ele se autoconhecer. A gente tem que começar pela anatomia, né? Falar para o paciente sobre a presença do prepúcio, a presença do freio, que o freio não vai soltar na primeira relação sexual, sobre a uretra, o tamanho do pênis, que é uma coisa que nos procuram muito, né? Que não existe tamanho ideal, que o paciente tem uma variação, paciente com pênis flácido vai ter em torno de 5 a 10 centímetros, paciente em ereção em torno de 12 a 13. Esclarecer sobre a anatomia, né, da bolsa escrotal, dos testículos, do epidídimos. Sobre a ejaculação, que ela ocorre, em média, começando pelos 13 anos. Os testículos produzem, em média, 50 mil espermatozoides por minuto, 72 milhões por dia. E apenas 1% do ejaculado é espermatozoide, o resto é líquido seminal, e a maioria dos homens não sabe. Falar sobre infecções sexualmente transmissíveis, as mais comuns, né? HIV, HPV, sífilis, clamídia, gonorreia, um monte de coisa que a gente vê no nosso dia a dia.
como eles devem evitar preservativo feminino, preservativo masculino, com vacina para o HPV e, quem sabe, até o PrEP, né? O preservativo masculino, eu achei esse dado aí muito interessante, que apenas 38% das meninas e menos de 30% dos meninos entre 15 e 24 anos, eles nunca ou quase nunca usam a camisinha. Isso é um dado de um levantamento nacional sobre o uso de álcool e drogas. Então, 44% não usaram na primeira relação sexual e 35% não usam preservativos. E 38% não sabem colocar o preservativo. E aí a gente vê, né, que de 2008 até 2017 aumentou quase 140 mil os novos casos de AIDS. Mais de 50% desses casos foram em pacientes de 20 a 34 anos. E a gente teve um aumento de 65% na população jovem, entre 15 a 19 anos. E a média anual é de aumento de 40 mil novos casos no ano. A Associação Brasileira de Interdisciplinar de AIDS, ela coloca isso como esse aumento, porque muitos jovens eles não recebem informações nem adequadas na escola e muito menos pela família. Então, eles não... É bem o que a gente viu. 38% não sabe colocar uma camisinha. Falar sobre o HPV, né, o vírus do papiloma humano, que é a IST mais comum entre os jovens. Mais de 50% dos jovens estão infectados por algum dos sorotipos e 39% dessas infecções são dos tipos de alto risco, que tem relação com câncer de pênis e de colo de útero, né? Aí as lesões, né, que a gente tem que falar para eles. A transmissão, que pode ser por via sexual, vertical e mesmo contato, né, com a pele com lesão, que a gente tem que usar preservativo e fazer a vacina, né? A indicação é dos 9 aos 14 anos para todos e dos 9 aos 26 para paciente com HIV, com câncer e transplantados. A vacina nonavalente, que é a nova que a gente tem agora no mercado, ela é 2 doses quando ela for aplicada até 14 anos e 3 doses daí para pacientes de 15 a 45. A prevalência da vacinação é 51% só na população feminina e 35% nos homens. A gente está falando de uma vacina que previne câncer e metade das mulheres só usa e quase 1/3 dos homens que vai ter essa vacina. Então, é muito importante a gente conscientizar que tem que fazer a vacina. E falar sobre as outras ISTs, né? Se aparecer uma úlcera, tiver ardência para urinar, saída de secreção pela uretra, que ele também tem que procurar o atendimento. Varicocele, né? Ela tem uma incidência baixa antes da puberdade. Na peripuberdade, ela começa a ser mais comum. Ela é a maior causa tratável de infertilidade masculina. O diagnóstico é feito no exame físico e por ultrassom. E a gente tem que tratar sempre que a gente tiver redução da produção de espermatozoides ou uma atrofia. Aquele paciente que tem uma varicocele lá à esquerda, um testículo bem pequenininho, já tem indicação de tratar. Falar sobre tumores de testículo é bem importante. O paciente sentiu um nódulo, falar para os pais, né? Atrasa muito o diagnóstico. Cuidados com a higiene. As responsabilidades quando tu está tendo relação sexual, de usar preservativo, de associar ao preservativo um outro método anticonceptivo, né? E assim, a menina não usava anticoncepcional e a camisinha estourou. O que ele tem que fazer? Tem que usar a pílula do dia seguinte, tem que procurar uma emergência, né? Exames médicos que a gente pode pedir para esse paciente, né, de acordo com as queixas. E cuidar sobre objetos compartilhados, principalmente na relação sexual, que podem transmitir doenças também. Agora a gente tem um problema grande, né, com excesso de pornografia nos adolescentes. Acho que isso é bem importante sempre ser falado. Até para ele evitar também se expor, né, mandar fotos, mandar vídeos, evitar ele compartilhar informações pessoais, né, cuidado ao compartilhar essas fotos. E uma coisa que eu li que eu achei bem interessante, ele evitar ficar compartilhando a localização dele, né?
alertar sobre os riscos, como é uma fase que eles experimentam muito, tem mais exposição ao álcool, ao tabaco, está na moda agora a narguilé, está na moda cigarro eletrônico, e vai ser a fase que o adolescente pode ter mais exposição a outras drogas, né? O narguilé, ele é muito difundido entre os jovens, e 1 hora equivale a 100 cigarros. Aí aqui é uma campanha que eu achei bem interessante, até pedir para a Karen me mandar um vídeo da SBU, porque toda adolescente mulher, a mãe leva no ginecologista. E os adolescentes homens não vão para o urologista. E aí foi uma campanha feita pela SBU para a gente estimular o adolescente a vir para o nosso consultório também, até para ser orientado, né? Tem um videozinho, não sei se tu consegue passar para mim. E aí foram dadas algumas palestras, né, para meninos, para adolescentes. Essa campanha vem para o URO, para a gente tentar trazer esse adolescente também para o nosso consultório, que é um público que a gente tem atendido pouco. O Daniel, lá de São Paulo, que encabeçou. Muito obrigada. Obrigado, doutora Carolina. Agora, dando seguimento ao nosso módulo, o doutor Diego vai falar um pouco sobre vacinas. Qual o papel do urologista? Bom, pessoal, boa tarde. Eu agradeço a organização pelo convite. Eu agradeço também a GSK por viabilizar minha participação hoje aqui com vocês. E talvez alguns devem estar se perguntando, alguns colegas, o que o Infecto veio fazer aqui, né, no meio dos urologistas, né? Normalmente a gente se vê numa situação assim de quando o problema já aconteceu, né, para trocar antibiótico, para ampliar espectro de antibiótico, para botar paciente em isolamento. Mas hoje o que eu quero falar aqui com vocês é sobre prevenção, né? E a ideia é a gente então falar sobre a vacina do herpes zoster. Acho que a minha apresentação não carregou. Não tem nada ali? Ah, agora sim. Então, eu vou falar sobre herpes zoster com vocês, gente. Esses são os meus conflitos de interesse. Essa atividade, então, ela está sendo promovida pela GSK. E vamos começar com essa imagem, gente. E aqui tem alguns pontos bem gerais sobre herpes zoster para a gente conversar, saber que nós, brasileiros, a nossa população, em massa, já foi exposta ao herpes zoster, especificamente varicela na infância, é algo muito comum. Claro que hoje a gente conta também com a vacinação para varicela, mas as pessoas já foram expostas ao vírus da varicela zoster. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter uma incidência aumentada, então, do herpes zoster a partir dos 50 anos. A gente muitas vezes pensa que o herpes zoster, claro, o tal do cobreiro, ele traz ali dor, ele traz um incômodo para o paciente e tal, e é uma coisa autolimitada que a gente pode não dar muito valor. Mas, infelizmente, não é bem assim. A gente tem uma incidência alta de complicações, especificamente a neuralgia pós-herpética, mas eu vou citar também outras manifestações. Então, isso é, na verdade, o nosso racional para justificar o uso de uma medida de prevenção primária para a ocorrência do herpes zoster. Eu não me dei bem com esse pointer aqui. Qual é a proporção que a gente imagina de pacientes que vão ter herpes zoster ao longo da vida? Então, pensando que a gente tem uma alta exposição ao vírus, 94% da população já foi exposta, a gente tem uma estimativa de que 1 em cada 3 pessoas vai desenvolver o herpes zoster durante a vida. Então, é algo realmente muito elevado. Muitas pessoas expostas, e dessas pessoas expostas, 1 em cada 3 poderia estar desenvolvendo o herpes zoster. De fato, é algo realmente muito importante, muito frequente. E o que é mais importante para que essa doença ocorra? Na verdade, o mais importante, de fato, é a idade dos pacientes. Então, conforme os pacientes vão envelhecendo, a gente vê essa incidência aumentar. Especificamente, acima dos 50 anos, ela começa a aumentar de forma bastante significativa. Isso já foi demonstrado em diversas coortes, em diversos locais do mundo.
E o que a gente tem, claro, nesses pacientes, especificamente é o fenômeno de imunossenescência, que é o envelhecimento do nosso sistema imunológico. Então, o paciente começa a ter uma resposta imunoadaptativa mais fraca, ele produz menos anticorpos, ele tem uma resposta celular também mais inefetiva, e dessa forma a gente tem um aumento o risco aumentado para diversas doenças, especificamente aqui o herpes zoster. Mas quem é esse paciente? Ele não é só um paciente idoso, e aí eu entro muito no papel do urologista, que também deve ser um papel de prevenção aqui, gente, porque vocês encontram esse perfil de paciente, né? E aí eu quero falar especificamente do paciente diabético, que muitas vezes vocês atendem, o paciente renal crônico, que vocês atendem, e são comorbidades frequentes nos pacientes urológicos, né? O renal crônico, por exemplo, mais ainda, né? Também é um paciente frequentemente que consulta nos consultórios de urologia, e até mesmo a pessoa vivendo com HIV. Vejam que todos esses que eu falei estão aqui, e a gente tem outros pacientes, como, por exemplo, eu vi vocês colocando também sobre oncologia, várias discussões aqui. O paciente com neoplasia, ele também tem um risco aumentado para o desenvolvimento de herpes zoster. Então, de fato, esse perfil de paciente de maior risco, ele está presente também na urologia. Então, isso justifica a gente estar discutindo essa situação aqui, porque nós vamos ter no consultório uma oportunidade de indicar uma vacina, e quando o médico indica a vacina, quando o médico prescreve a vacina, o uptake do paciente, a chance dele ir lá realmente se vacinar é muito maior do que simplesmente, você precisa se vacinar, você precisa se proteger, vamos fazer uma campanha. Não. Quando o médico prescreve a vacina, a gente tem uma efetividade muito maior nessa medida. Indo adiante, eu queria colocar aqui também, obviamente, condições de imunossupressão estão mais associadas. Aqui a gente tem o transplante, não só o transplante de células tronco-hematopoéticas, né, o transplante de medula, mas também o transplante de órgão sólido, associado a uma frequência maior de herpes zoster. Mas a infecção pelo HIV e outras condições de autoimunidade também estão presentes aí, como condições de maior risco para o desenvolvimento, para a incidência de herpes zoster. Então, veja que o zoster ele é uma doença do idoso, de comorbidades, mas especificamente também dos imunossuprimidos. Tanto é que essa também é uma das indicações precisas do uso dessa vacina. E quando o paciente tem, o que ele vai apresentar e por que a gente tem que se preocupar? Eu quero focar, não quero dar uma aula de herpes zoster, mas sim focar nas complicações, para a gente entender, de fato, o impacto, a importância de se fazer a prevenção. Então, a gente tem aqui as complicações mais frequentes associadas, e a gente sabe que, disparadamente, a neuralgia pós-herpética é a mais frequente, mas a gente tem outras complicações neurológicas, as complicações oftalmológicas também, e até mesmo uma associação muito curiosa que eu quero mostrar para vocês, da ocorrência de herpes zoster com incidência de eventos cardiovasculares e cerebrovasculares. Então, de fato, isso é importante. A gente tem que se preocupar, porque a ocorrência do zoster está associada com uma série de outros fenômenos que, sem dúvida, acarretam morbidade para o nosso paciente. A gente tem aqui a neuralgia pós-herpética, especificamente, né? Uma dor que acarreta no impacto na qualidade de vida do paciente muito grande, uma dor persistente e difícil de tratar. Esse paciente ele vai parar lá no meu consultório, para a gente tentar controlar a dor, para a gente tentar usar diversas medicações no sentido de conseguir fazer com que esse paciente recupere a qualidade de vida que ele perdeu. Imagine que isso possa ser prevenido. A gente pode evitar que o paciente chegue na complicação do zoster, na complicação mais comum, que é a neuralgia pós-herpética. Os oftalmos também se preocupam muito com a ocorrência do herpes zoster, porque existem complicações importantes associadas à parte oftalmológica nos pacientes com herpes zoster. Vocês veem ali as lesões ao redor do olho, né, com lesões ulceradas ali, o aspecto bastante feio ali naquele paciente ali, né, deformante até. Então, é algo que, de fato, gera dor, gera impacto para o paciente, né, ceratite, úlcera de córnea. Então, todas complicações oftalmológicas bastante graves, bastante severas. E a gente tem, como eu comentei antes, também uma associação entre herpes zoster e eventos cardiovasculares e cerebrovasculares. Esse trabalho mostrou isso,
de uma forma muito clara, né, tentando parear pacientes com e sem herpes zoster, obviamente controlando para outros fatores de risco para a ocorrência dos eventos, e ainda assim se mostrou que a ocorrência do herpes zoster, ao longo do tempo, ela está associada a um aumento de risco desses pacientes para eventos cardiovasculares e cerebrovasculares. Então, essa questão do zoster também ser um desencadeador de fenômenos inflamatórios, imunológicos e inflamatórios, isso pode acarretar no aumento de risco cardiovascular também. No hospedeiro imunocomprometido, a gente tem, de fato, uma apresentação mais exuberante da doença, lesões mais extensas, né? Lesões que ocorrem em mais de um dermato, com uma evolução mais lenta, muitas vezes com base hemorrágica. Então, de fato, no imunocomprometido, a gente tem uma doença muito mais grave, né? Então, no imunocomprometido também, a gente precisa investir na prevenção, né? Não só naquele perfil de paciente anterior, mas muito mais também no imunocomprometido pelo impacto que ele vai ter. Aqui eu chego, de fato, para falar um pouquinho sobre essa vacina, né? Uma vacina que foi testada, como a gente vai ver brevemente nos estudos pivotais, na população acima de 50 anos, como vocês podem ver aqui no gráfico ilustrativo, que é quando a gente tem um decréscimo da resposta imunológica ao zoster e uma maior incidência da doença. Então, foi ali que ela foi testada e foi ali que ela foi aprovada, no sentido de tentar restaurar essa resposta imunológica e evitar a ocorrência do zoster. É uma vacina que ela foi desenvolvida há cerca de 12 anos já, né, e ela está aprovada nos Estados Unidos desde 2017. Aqui, para nós, ela é relativamente nova, mas ela já está, pelo menos há mais de 5 anos, aprovada nos Estados Unidos. Então, é uma vacina de subunidade proteica, né, é uma vacina inativa, ela não tem vírus vivo, e ela também é usada não só com o antígeno do zoster, aquele proteína E, mas também com o adjuvante, que aumenta a resposta imunológica. Então, é uma vacina segura, como vocês podem ver, e que usa tecnologias absolutamente conhecidas e consagradas na prevenção, inclusive para outras doenças, a gente usa esse tipo de base tecnológica. Veja que a gente também tem outros componentes da vacina, que eu passei ali, e aqui eu quero entrar nos estudos pivotais, nos estudos de aprovação, né? Os 850 e os 870. São estudos que incluíram pacientes acima de 50 e 70 anos, respectivamente, né, em diversos países. Veja que é um contingente muito grande de indivíduos incluídos aí nesses estudos, para aprovar, justamente para motivar a aprovação dessa vacina. Foi testada a ponto de a gente poder determinar a sua efetividade. E o que nós temos, né? E aí são números realmente bastante favoráveis em termos de efetividade. A gente tem uma eficácia alta da vacina, acima de 97%, quando a gente analisa os pacientes acima de 50 anos, todos eles, e quando a gente pega os pacientes acima de 70 anos, aí utilizando os dois estudos, né, porque 50 a mais aqui e 70 a mais aqui, pega os 70 a mais aqui e junta com os 70 a mais daquele outro, então a gente tem uma eficácia um pouco menor, mas ainda assim muito elevada, né, gente, 91%. É um resultado bastante favorável, né, do ponto de vista de eficácia para a ocorrência da doença, mas também de complicações. Eu evitando a doença, eu evito as suas complicações. Então, a gente tem uma eficácia muito alta também para a neuralgia pós-herpética. Quando a gente olha, esses estudos, eles acompanharam os pacientes mais ou menos por 3 a 4 anos. Né? Quando a gente olha um acompanhamento maior, então a gente vê como é uma vacina que ela promove uma proteção duradoura. Nesse outro estudo, o Zoster 049, esses pacientes foram acompanhados até praticamente 10 anos. E a proteção se mantém. Veja que a proteção está acima de 80% ali. Então, de fato, é uma vacina que oferece proteção, alta eficácia e também uma eficácia duradoura, né? Mesmo a gente acompanhando os pacientes por mais tempo, isso permanece.
Pensando numa vacina, a gente imediatamente, né, a gente viu isso no Covid, a gente vai pensar em segurança também, né? Isso é fundamental. Eu estou vacinando um indivíduo ígido, um indivíduo que não está doente, eu não posso oferecer mais morbidade para ele com o produto que eu estou administrando. Então, em vacina, segurança é absolutamente fundamental. E, de fato, é uma vacina muito segura, pouco reactogênica. Então, o indivíduo faz a vacina, a incidência de reações adversas após a vacina, imediatamente após, ou nos dias após, ela é baixa, então a gente tem, de fato, um perfil de segurança muito favorável também desse produto. Resumindo aí o que eu trouxe dos estudos pivotais, chegando já mais para a parte final, uma eficácia elevada, né, como vocês viram. A gente tem uma vacina que previne a doença e previne também as complicações, e dados de segurança também bastante favoráveis, né, reações muito leves, né, em geral, leves a moderadas, e com uma duração também pequena, logo depois ali da vacina, até 3 dias. Aqui é um pouco dos imunossuprimidos, né, que, eventualmente, vocês podem também ter a oportunidade de indicar esse produto. A gente também tem avaliações especificamente em pacientes com neoplasias hematológicas e transplantados também, e também uma avaliação aí de imunogenicidade e segurança nos pacientes vivendo com HIV. E nesses grupos também, claro que a gente vai ter eficácia menor, porque são indivíduos que vão ter uma resposta mais pobre a qualquer produto vacinal, não só a esta vacina, mas, de fato, ainda uma eficácia bastante aceitável, eu diria, nesse grupo, e que pode, de fato, oferecer algo bastante satisfatório em termos de prevenção. Veja que quando a gente fala em neoplasia hematológica, são pacientes que a gente tem dificuldade em prevenir doença, né? Eles não fazem resposta vacinal, a gente ainda teve uma eficácia acima de 85%. No paciente pós-transplante de medula, nesse paciente também é algo muito difícil a gente conseguir induzir resposta imunológica, a gente também teve uma eficácia acima de 65%, o que é bastante razoável. Aqui eu queria finalizar, o tempo está quase no final, mas eu queria sumarizar também algo que é muito importante para quando a gente vai indicar qualquer produto, né? Que é a necessidade de a gente estar respaldado pelas sociedades médicas, pelos guidelines, né? Então, isso é absolutamente fundamental, né, quando a gente está prescrevendo, especificamente um produto novo que a gente não está ainda bem acostumado. A gente tem recomendações bastante precisas já de diversas sociedades médicas, no sentido de indicar, sim, a doença. Para 50 a mais, certamente, é uma vacina que pode ser indicada no consultório. A gente faz 2 doses, o intervalo entre elas, em geral, a gente usa 2 meses, mas pode ser aceitado até 6 meses. Né? E para os indivíduos imunossuprimidos também, ela pode ser indicada. Né? Aí, conforme, claro, o CDC, ele é até um pouco mais liberal, inclusive a gente vai falar, se o paciente já teve herpes zoster, ele pode usar vacina? Ele pode, a gente só tem que esperar pelo menos o evento ser resolvido. A gente pode até esperar 6 meses, né? Às vezes tem essa cautela, os europeus têm mais cautela, os americanos já indicam, se resolveu o episódio de herpes zoster, tu já poderia fazer a vacina para evitar uma recorrência. Que é exatamente o que a gente tem aqui. Existia uma vacina anterior, a Zostavax, que é uma vacina que já não é mais utilizada, uma vacina que a eficácia era menor e que a gente tinha algumas contraindicações, mas a gente tem indivíduos que eventualmente já foram expostos àquela vacina anterior. Eu posso vacinar de novo? Sim, eu posso. Respeitando-se o intervalo mínimo de 2 meses, a gente pode vacinar esses indivíduos, sim. E lembrando, indivíduos que já tiveram herpes zoster também podem receber a vacina. Deve-se esperar, idealmente, 6 meses, mas isso deve ser decidido caso a caso. Eventualmente, um paciente vai imunossuprimir, vai usar um imunobiológico, um paciente que tem uma condição especial, eu posso acelerar esse processo, desde que esse episódio de herpes zoster já tenha sido resolvido anteriormente. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a atenção dos colegas. Obrigado aos palestrantes. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Encerramos assim o módulo. Muito obrigado a todos.